Olá, meus amigos, boa noite, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Sintonia de Esperança, esse nosso encontro semanal em que nós estamos aqui reunidos com corações amigos, fraternos, em torno do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, para as nossas vibrações, para buscar a nossa sintonia no bem, com alegria, com algumas participações especiais que às vezes aparecem online, é assim, e é muito bom estar aqui com vocês. E hoje, estreando aqui no Sintonia com a gente, essa nossa companheira, amiga de doutrina, de NEP, nossa querida amiga Michele Melo. Michele, boa noite, seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada, Gustavo. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada pelo convite amoroso, obrigada a todos os amigos da Rede Amiga Espírita, família do Gustavo, toda em peso aí, né? Que bom. Aqui também tem esses barulhinhos assim da turma dos bastidores, né? Esse barulhinho infantil, então tem dos dois lados, né? Online. É mais gostoso, né, Michele? Fica muito melhor, né? Dá todo um aconchego familiar, coisa boa. Obrigada, viu, amigo? Eu que agradeço. E quero também dar boa noite para os nossos amigos do Brasil todo e de fora do país que entram e que participam conosco, que estão presentes e que ajudam a construir o Sintonia de Esperança. Mandar um abração para a Teia, para a Maria Alice, para o Renato, enfim, para todos os nossos amigos que estão chegando, que estão mandando suas mensagens. Sejam todos bem-vindos, enviem as suas participações, enviem os seus comentários, porque hoje o tema é um tema difícil. É um tema muito difícil. Amai os vossos inimigos. Mas, embora a dureza do tema, a dificuldade do tema, vocês podem ter certeza que é uma noite de muito aprendizado. A Michele é uma grande estudiosa da doutrina espírita, uma grande estudiosa do Evangelho de Jesus, oradora espírita. Então, estamos aí na certeza de aprendizado, de compreensão, para ver se a gente consegue, né, colocar dentro de nós essa mensagem do Cristo e modificar, ressignificar os nossos sentimentos. E para a gente começar, eu quero convidar a Michele, convidar todos vocês, amigos que estão nos ouvindo, nos vendo, aqueles que vão ouvir depois, que todos juntos, em pensamento, a gente possa agradecer a Deus por mais essa oportunidade de vida, agradecer por mais esse dia, agradecer pelas bênçãos que nós temos recebido em nossas vidas, agradecer pela nossa família, pelos nossos familiares, filhos, amigos, irmãos, pai, mãe, tios, avós, sogro, sogra, enfim, a todos os nossos familiares, agradecer pelos nossos amigos, agradecer por aqueles que acreditam serem nossos inimigos, agradecer por esses irmãos em nossas vidas, porque nós sabemos que fazem parte dessa família universal que nos une e nos conecta com esse Pai de bondade, de misericórdia. Agradecemos a Jesus, agradecemos a espiritualidade amiga, por estarem conosco, por estarem aqui junto de nós, nos amparando, nos fortalecendo, e rogamos a proteção e o amparo para as atividades dessa noite. Que assim seja. Bom, vamos lá, Dorinha, boa noite para você. Ali, Lisângela Martins, boa noite para vocês também, viu? Um abraço para vocês. Minha amiga, a casa é sua, fique à vontade, eu estou aqui, é com você. Vamos lá, vamos juntos. Obrigada, viu, Gustavo?
É bem isso que o Gustavo nos disse, né? O tema é um tema assim desafiador, é um ponto do evangelho bastante delicado para todos nós, mas que precisa ser por nós refletido para que nós possamos bem compreender e vivenciar. Porque nós estamos numa era tão especial, numa fase tão especial da nossa evolução individual, coletiva, planetária, nos preparando para adentrar a regeneração, essa era de buscarmos a expansão do amor em nós, a compreensão, a vivência desse amor, de regenerar os nossos sentimentos, os nossos corações, por meio da vivência do Evangelho de Jesus, da compreensão para a vivência do Evangelho de Jesus. E esse ponto é um ponto que muitas vezes nós barramos e não conseguimos ultrapassar. Mas, quando nós olhamos com os olhos do Espírito para essa lição que o Cristo nos traz, nós olhamos para nós olhamos para o outro com os olhos do Espírito, nós vemos a vida com os olhos do Espírito, a bondade, a grandeza divina nos envolver, a nos impulsionar, e nós conseguimos vencer esses obstáculos. Então, o Cristo traz para nós, me permita ler, hoje a gente vai refletir sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque Kardec, esse pedagogo, ele traz para nós de forma tão fácil de ser compreendida para ser vivenciada. Mas vamos ler primeiro o Evangelho que está em Mateus, faz parte do Sermão do Monte, é uma das bem-aventuranças que o Cristo nos traz para que nós possamos então ascender, sublimar. E o Cristo diz para nós assim: tendes ouvido o que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se não amardes senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazem isso de especial, não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus. Então, aqui no Sermão do Monte, quando Cristo vai falar para nós de que nós precisamos aprender, né, a ver a vida, viver a vida com os olhos do discípulo que quer aprender a seguir o Cristo para vivenciar as leis divinas e entrar em plenitude de comunhão com o Pai Criador, ele vem nos ensinar nessa passagem, né, que nós que estávamos lá naquele contexto de muito orgulho, de muito egoísmo, coisa do passado, né? E que gostávamos muito de, assim, para os amigos tudo, para os inimigos a lei, né? Até hoje a gente ouve um negócio desse, a gente que é da área do direito, então, e fica pensando, nossa. E aí os cristãos, que se falam cristãos e querendo pena de morte, enfim, olha, isso aqui é tão, o Cristo foi tão didático aqui, né? Não tem tem parábola aqui, tem dificuldade, aqui a dificuldade é do nosso sentimento, né? Tem lições do Cristo que a gente precisa de uma chave e o Kardec vem e nos ajuda, mas aqui tá tão claro. Ele diz assim: amai os vossos inimigos, fazei bem para aquele que vos odeia. Então, se alguém te odeia, faz bem para ele. O Cristo já nos ensinou também, né, a dar outra face. Então ele fala assim, aquele que está te perseguindo, ora por ele. Está te caluniando, ora por ele. Olha que libertação que é para nós e para o outro. Então todo esse contexto que o Cristo vem trazer para nós, né? Primeiro vamos pensar que nós somos espíritos, criados simples e ignorantes, viajores de milenares reencarnações. Viemos aí de longínquas eras e vamos construindo habilidades, sentimentos, valores, virtudes, mas nós também
temos, por meio da ignorância, muitas vezes pelo orgulho, pelo egoísmo, muito exacerbado, nós vamos destruindo elos, destruindo o amor do próximo, né? Então, chega o momento da reparação. Nós somos criados simples e ignorantes para que nós possamos, por meio de toda essa vivência, atingir a plenitude, a potencialidade máxima do ser, alcançar a angelitude. Essa é a nossa destinação. Todos nós seremos seres angélicos. Aquele que nós olhamos e achamos que é o mais vil, ele será um ser angélico. E mais ainda, um dia se tornará um Cristo. E nós também. Então nós precisamos pensar nisso, né? Para que nós possamos um dia refletir a vontade plena do Pai, do Criador. E esse é o motivo, o sentido da vida, o porquê estamos aqui. A reencarnação é essa bênção divina em nossas vidas. É um presente divino em nossas vidas, né? Mas nós precisamos pensar na reencarnação com esses olhos do Espírito vivenciando, né? Essa aplicação máxima aí. Então, primeiro nós precisamos entender aqui, Kardec traz para nós o significado de amar os inimigos, né? Porque muitas vezes nós criamos uma barreira nessa lição, um obstáculo, porque nós entendemos, ele traz até para nós, pela pobreza da linguagem, das palavras, esse amar não é para nós agora ter os mesmos sentimentos, a mesma simpatia àquele que nós temos uma aversão, àquele que nós não conseguimos ter elos de confiança. Então, ele traz aqui para nós, obviamente, para aquele que você não consegue confiar, onde não há confiança mútua, o coração vai bater diferente com aquele amigo, aquele companheiro que você confia plenamente. E por conta dessa dificuldade da linguagem humana, nós não podemos deixar de exercitar o que seja esse amor aos inimigos. E ele explica o que é então. Se não é essa simpatia que eu sinto, um dia nós teremos, sim, esse sentimento de compaixão. Quando alguém vem e te magoa, te ofende, te calunia e te abandona, você vai olhar para ele como Madre Teresa olhava aqueles que cuspiam nela quando ela pedia ajuda. Chico Xavier, quando era caluniado muitas vezes pelos espíritas. O Eurípides Barçanufo, quando foi abandonado por toda a comunidade, por toda a família, e olhavam para isso com os olhos do cristão, com o entendimento de que o outro dá o que tem. E que nós conseguimos, por meio de um exercício íntimo de comunhão com o Pai, compreender aquele como um irmão em necessidade, um irmão que vai crescer, um irmão que tem o seu ponto de vista e que tem todo o direito de ter os seus pontos de vista, né? Mas nós ainda estamos caminhando, né, para essas conquistas do sentimento. Então nós precisamos entender o que seja. Aqui Kardec fala assim, ó. Ele diz assim para nós: Jesus não pretendia dizer essas palavras, ao dizer essas palavras, que deve-se ter pelo inimigo a mesma ternura que por um irmão ou por um amigo. A ternura pressupõe confiança, e entre pessoas que se desconfiam umas das outras, não podem haver impulsos da simpatia existente entre aquelas que comungam nos mesmos pensamentos. Alcançaremos isso, né? Mas é um ciclo, é todo um processo. E aqui ele traz assim, então, amar aos inimigos é o quê? Então, como é que faz para amar os inimigos, né? Como que eu vou amar o meu inimigo? Tem espírita que fala assim, não, eu não tenho nem inimigo. Imagina, eu não tenho inimigo. Mas não gosta daquele parente, não se dá bem com o outro, aquele companheiro de doutrina, olha torto, aquele ali, hora que chega, já faz uma cara assim. Precisamos analisar os nossos sentimentos, né? Então ele diz assim, ó, amar aos inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição que não é natural, mas e aí ele vai discorrer o que é, como é amar os inimigos. Ele diz, mas não lhes ter ódio, nem rancor ou desejo de vingança.
Aí nós conseguimos amar aos nossos inimigos, adversários, aqueles que se opõem. Então ele traz para nós, olha só, não ter ódio no coração, não guardar no nosso sentimento aquelas estruturas enfermiças que são barreiras ao processo de evolução. Não ter desejo de vingança, desejo, porque pode ser que a gente não se vingue, mas fica esperando o outro cair, porque diz assim, ó, é da lei. Aqui se faz, aqui se paga. Não, se ele fez isso, ele vai sofrer tal coisa. Você quer ver? Aí acontece a coisa, eu não disse? Justiça divina. Isso é o quê? Desejo de vingança. E aí ele fala assim, é perdoá-lo sem segunda intenção. Nenhuma intenção. E incondicionalmente. Pelo mal que nos fizeram. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em vez do mal. E olhe mais, né? É alegrar-nos em lugar de aborrecer-nos com o bem que os atinge. Então, quando um bem atinge o inimigo, o adversário, fica feliz por ele estar crescendo, por ele ter progresso, seja ele espiritual, seja ele físico, né? Material, financeiro, seja qual for a alegria. E ele traz aqui, é estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade, e abster-nos por atos e palavras de tudo que possa prejudicá-los. É, enfim, pagar-lhes em tudo o mal com o bem, sem a intenção de humilhá-los. Todo aquele que assim fizer, cumpre as condições do mandamento, amai aos vossos inimigos. Olha que lista, eu não sei se essa lista é mais difícil que o homem de bem, ou se, enfim, uma é tão difícil quanto a outra, né? Olha só, essa lista a gente precisa colocar na geladeira. Ou espalhar um pedacinho, porque é muito, né? Você fala, não, um pedacinho, um pouquinho no espelho do banheiro, um pouquinho, a hora que eu abro a porta do guarda-roupa, puf, uma frase, outra na geladeira onde a gente vai muito, no trabalho, no notebook, no celular, e vamos espalhando. Porque nós precisamos, né, da repetição para que nós possamos atingir aí, muita disciplina para conseguir esses atos todos. Então, entendendo como é, então Kardec mostra como fazer. Então, se não é sentir o coração aquecido de amor pelo inimigo, é desejar-lhe todo bem. Não desejar mal algum. É se alegrar quando ele tem alguma felicidade, algum bem. É não ter desejos de vingança nem rancor. Nossa, que lista. Então, a gente já sabe como fazer. Ou seja, perdoar-lhes quantas vezes? 70 vezes, 7 vezes, né? É perdoar quantas vezes forem necessários. E como isso é difícil, e o pedagogo divino é maravilhoso, sabe como nós vamos acabar com a antipatia que o inimigo tem de nós, transformando esse inimigo em um amigo? É fazendo bem para ele, né, Paulo? Porque se a gente faz todo o bem que a gente pode, esse coração vai se transformando. Ele vai vendo que não é de todo ruim essa pessoa. Tem algumas coisas boas ali. E começa a olhar o que a gente tem de bom também, né? Porque o inimigo ele tem aquele olhar assim de lince, ele vê exatamente os nossos pontos frágeis, dificuldades, e algumas até que a gente não traz. Mas, enfim, e perdoar 70 vezes 7, incondicionalmente, perdoar sempre, quantas vezes forem necessárias, é o que o Cristo traz para nós. E como Deus é maravilhoso, justo, bom e soberano, ele lança a mão de vários recursos pedagógicos para que a gente consiga transformar um inimigo em amigo. E como ele vai fazendo isso, né? Aproximando esses espíritos antipáticos para que por meio das reencarnações possam aprender os laços de amor. Possa aprender a se amar, né? Tem uma lição no livro Caminho, Verdade e Vida, Vidas Sucessivas, em que Emmanuel traz para nós uma lição falando das nossas reencarnações. E ele trata do seguinte: entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados, né? Então, nós temos as penitenciárias, em alguns países nós temos a pena de morte. Alguns gostariam que isso viesse a acontecer no Brasil. Então, ele vai dizer aqui para nós que entre nós, os homens da matéria,
O criminoso é enviado a penas cruéis. A providência divina, portanto, Deus, todavia, corrige amando. Deus corrige amando. E nós ainda corrigimos fazendo o outro sentir dor, sofrimento, humilhação, para ver se ele aprende. E quem é que aprende com isso? Ninguém, né? Nós aprendemos por meio do amor. E nos transformamos por meio do amor, porque é o amor que cobre a multidão dos pecados, né? E ele diz assim para nós: não encaminha os réus às prisões. Deus não encaminha os réus às prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem à reencarnação, voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. E aí vem aquelas antipatias que você fala, nossa, mas de onde vem isso? Irmãos do berço não conseguem se entender. Muitas vezes pai, filha, mãe e filha, tio com neto, às vezes primos, não é? Nós temos na parentela. E ele traz para nós, para a sabedoria magnânima, nem sempre, olha só o que ele diz, nem sempre o que errou é um celerado. Como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Ele conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime. O algoz integral como a vítima integral são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção temporária do esquecimento. Então, viver como espírito nos ajuda a compreender todos esses laços dos espirituais, né? O contexto espiritual, a família, a parentela, os amigos de ideal espírita, esse grupo de convivência que nós escolhemos por meio das nossas necessidades espirituais, que Deus permite a oportunidade dessa reunião em família para que nós possamos aprender, superar, nos libertar. Então, se há justiça divina, Emmanuel traz para nós que não existe assim a vítima, o injustiçado, né? Nós sabemos disso. Não existe nenhum que sofra porque Deus dormiu. Deus não conseguiu alcançar aquela situação, então alguém sofreu uma injustiça. Aos olhos humanos da terra, materiais, pode haver uma injustiça, mas aos olhos do espírito, não há. Nós somos seres que possuímos vetores reencarnacionistas que atraem as circunstâncias, as pessoas, aquilo que nós necessitamos. Para quê? Para nos punir? Para nos libertar. Para que nós possamos reconstruir em nós os pontos de dor, os pontos doentes em nós, né? Então, se o mal chega até nós, alguém trouxe, aquela pessoa trouxe uma dor, um sofrimento, uma dificuldade, então o mal do outro me atingiu. Se não há injustiça divina, o mal do outro que chega a nós é para que nós possamos nos libertar do mal que há em nós. É o gênero de mal que está em nós, pronto para ser transformado, curado, superado. É o gênero do mal que está em nós, entupindo a nossa consciência de culpa, de dor, de sofrimento e que precisa ser liberado. Muitas vezes, pelo amor, nós não conseguimos. Então, é o mal que está pronto em nós para ser modificado. E por isso que quando chega essa carga, ela mexe com tudo, ela mexe com a nossa memória do espírito, com todos os nossos registros espirituais de milênios, com aquilo que nós causamos, com as dores que isso trouxeram para nós. Então, o primeiro passo para a gente aprender a amar ao inimigo é perdoar a nós mesmos. Percebe a necessidade premente disso?
para eu conseguir amar aquele que me ofendeu, esse grau de ofensa eu acho que é inadmissível, inaceitável, eu não consigo aceitar, é porque está em nós, nas nossas estruturas energéticas, vibratórias, mentais, espirituais, ainda repletas desses nódulos. Mas se isso chegou até nós, é porque nós estamos prontos, preparados para superar isso, para reparar, para refazer, para nos reajustarmos com a lei divina que lá no passado nós não soubemos nos ajustar a ela. Né? Infringimos a lei divina, hoje nós temos a oportunidade de nos ajustar com a lei divina. Então, olhar para isso com os olhos do Espírito nos traz leveza. Então, fazer um processo de auto-perdão. Ah, mas eu fui traída pelo meu marido. Isso está na memória do espírito, que traiu diversas vezes e que conseguindo fazer aquele processo de auto-perdão, consegue perdoar o outro. Ah, mas aconteceu isso, eu fui caluniado, ferido, ofendido, e é uma injustiça porque eu não sou assim. Mas um motivo para a gente não se importar tanto com aquilo que é a opinião do outro, né? Então é um processo de libertação. Agora, o que acontece se esse mal vem até nós e nós estamos prontos para conquistar uma virtude por meio dessa prova? Conquistar, construir virtude, sentimentos nobres, descristalizar em nós pontos mórbidos, energias que nos impedem de fluir, de elevar, de expandir. O que acontece conosco se vem esse mal, eu me tranco no magoado, injustiçado, ofendido, vitimizado, eu consigo fazer o processo do perdão ao outro? Se eu estou me sentindo mais ofendido de todos os ofendidos? De todos os oprimidos? E que a gente sabe que não existe essa injustiça divina? Se eu estou me vestindo de injustiçado, eu quero justiça. E que justiça é essa? É a justiça divina? Que corrige amando? Não, eu quero a justiça dos homens, que corrige punindo. E essa justiça dos homens que corrige punindo se chama ainda desejo de vingança. Então nós temos que tomar cuidado com essas intenções de querer que o outro sofra. Ele tem que sofrer porque ele me fez sofrer. Ele tem que sofrer porque é da lei. Ele tem que sofrer porque aqui é olho por olho, dente por dente. Então o desejo de vingança tira de nós essa oportunidade sublime de construir as virtudes, nos perdoando e perdoando o outro, nos libertando para que nós possamos ascender e expandir. E aí perdemos a oportunidade. Vamos necessitar de outras? Sim. De outras provas desse gênero para que nós possamos aliviar o coração, nos perdoar e perdoar o outro. Fazer todo um processo de reparação, de reconstrução e aprender a perdoar. Então, quanto mais indiferentes ao perdão nós formos, mais dificuldades energético-vibratórias nós traremos para o nosso sentimento. Nós sabemos que as chagas que nos impedem de voar são orgulho e egoísmo. Então, perdoar é uma lição difícil, porque nós trazemos em nós essas estruturas que estão bastante enraizadas, mas que são como enfermidades, elas não têm duração. Elas são doenças que podem ser curadas, expurgadas, né? O que é real, como Chico dizia assim, só o amor é real, né? Os sentimentos nobres que nós construímos em nós é real e é eterno, vai conosco para todo sempre. Esses sentimentos enfermiços, eles têm duração. Algum tempo de duração, muitas necessidades de lapidação, para que nós possamos nos desfazer deles e deixar brilhar em nós esse diamante que há em nossas estruturas de sentimento. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, do Pai, da divindade. Nós somos... O Cristo é o projeto divino que nós devemos olhar e fazer o esforço por seguir, né? Por vivenciar. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso caminho, ele é a verdade. Então, quando ele traz essa lição para nós, é para que nós possamos entrar mais em comunhão com o Pai e deixar com que aquelas barreiras que nos impedem vão se tornando frágeis, fracas, vão se desfazendo e nós vamos brilhando, brilhando, brilhando. Né, Gustavo? Eu já falei demais, eu acho.
É uma lição difícil, mas tão necessária, né? Que nada, minha amiga, não falou demais, não. Eu estou aqui, né, pensando. Eu falei, a primeira coisa que eu pensei, eu falei assim, perguntar para a Michelle se ela acha que aquelas condições ali, né, aquela forma da gente amar, se ela acha que aquele rol é um rol taxativo ou ele é só exemplificativo. Exemplificativo. Coisas de jurista, viu, meu povo? É exemplificativo, ainda tem mais ainda. Ainda tem mais. Não é? Kardec, muito bondoso, ele trouxe assim para a gente entender, né? Compreender como é que faz para amar o inimigo, então ele dá alguns exemplos. Mas tem mais uma lista enorme que cabe aqui nesses exemplos, né? E que a gente pode ir acrescentando ao longo do tempo. Eu estou fazendo agora uma lição de esforço para aprender a amar aquele inimigo que eu estou com dificuldade faz 5 reencarnações, e agora ele está tão pertinho de mim, nasceu aqui na minha família, e eu sei que se eu vencer essa dificuldade, eu vou construir muito sentimento de amor e nós vamos aprender a nos amar. Então, eu preciso fazer isso aqui também. Pega toda essa lista de Kardec e acrescenta aquelas que você percebe que funciona com você, né? Porque cada um de nós temos as nossas experiências, as nossas conquistas e conseguimos acrescentar. Isso aqui fez bem para mim, eu vou fazer de novo. Isso aqui fez bem para ele, né? Como o nosso companheiro disse aqui, né? Transforma ele num amigo. O Chico tem uma lição, né? Eu não lembro direito. O Fábio, que é todo o Chico Xavier aqui, ele que tem as lições assim. O Chico passou por uma dificuldade, quem puder me ajuda a lembrar, que os cabelos brancos vão chegando, a memória já não é a mesma. Ele passou por uma dificuldade muito grande, eu não sei se foi a do cachorrinho, acho que não, né? Foi uma dificuldade muito grande que ele teve, e aí Emmanuel chegou para ele e conversou com ele, acho que foi a do cachorrinho. Uma irmã querendo ajudar, acabou por adiantar o processo de desencarne do cachorrinho dele, que ele amava muito, e ele ficou muito, muito, muito magoado, e assim, condoído pelo cachorrinho. E Emmanuel disse para ele, faz alguma coisa por ela, faz um bem. Mas ela fez esse mal para mim, eu ainda vou fazer bem para ela? Vê o que ela quer, compra alguma coisa que ela gosta. Aí foi descobrir o que ela queria. Ela queria uma máquina de costura, que custava assim, uma fortuna, e o coitado do Chico ganhava tão pouquinho, que ele teve que parcelar. Naquela época não tinha Casas Bahia igual tem hoje, não. 12, 15, 20 vezes. E ele conseguiu parcelar nesse naipe aí, 20 vezes, porque ele era o Chico, né? Tinha crédito na praça. E deu essa máquina para ela. Então, o coração da mulher se acendeu, o coração dele se acendeu, todo mundo ficou feliz. E aí, como o Paulo diz, né, Paulo? Olha lá, a moça ficou tão feliz. Imagina quanto de amor que ela nos pendeu para o Chico, né? Então, olhar para aquele lá que faz aquelas coisas, aquele parente que você olha e fala, meu Deus do céu, quantas vezes eu vou ter que vir ainda com ele se eu não aprender, né? Por que eu não consigo, Senhor? Dá o que ele gosta. Dá alguma coisa que ele gosta, dá uma florzinha, uma caixa de bombom que ele gosta. Mostra, né, que você tem também esse lado generoso. Você vai quebrando os elos. Aqueles elos de corrente, né, vai transformando isso tudo num veludo. Mas não é porque é fácil. Para nós não é, porque nós somos espíritos ainda em condições de provas e expiações. Então, nós temos ainda uma dureza desse coração nosso, né? Que precisa ser transformada em terra boa, que precisa de muito arado, que precisa de muito para poder ficar prontinho, bem adubadinho, para dar 100, né? Dar 30, 60, 100 por um. Mas quando Pedro ele traz para nós a lição que o Cristo ensinou, que o amor cobre a multidão dos pecados, o amor resolve todos os problemas do mundo, né? Então, aprender a amar é a lição de todo dia. Aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, na sua justiça, na sua bondade. Aprender a amar ao próximo como a nós. Então, muitas vezes nesse processo, a gente não consegue perdoar o outro porque nós não conseguimos nos perdoar daquilo
que nós fizemos muitas vezes há milênios, às vezes há 1000 anos, e aquilo está na nossa consciência de culpa, na nossa memória, e nós ficamos ressaltando essa memória, reencarnação a reencarnação. Aí vem o sentimento de eu não mereço, eu não sou bom o suficiente. Aí a culpa do quê? Não sei. Uma coisa que tem no meu coração, que eu acho que eu não mereço as coisas boas da vida. Mas por que isso? Deus não faz nascer o sol sobre todos. Deus não corrige amando. Deus não dá quantas oportunidades nós precisarmos para que a gente possa se tornar um ser angélico. Então vamos dissolvendo essa culpa, trocando por amor. Ama o próximo. Faz o bem, expanda o bem. Seja caridoso onde você estiver. Doe o que você possa. Você pode doar o quê? Eu tenho posses financeiras, eu posso doar ajuda financeiramente. Eu não tenho nada de dinheiro, mas eu tenho talento. Ajuda com o teu talento. Eu não tenho talento, mas eu tenho tempo. Ajuda com o teu tempo. Eu não tenho nada, mas eu vou fazer alguma coisa. Faz uma prece, né? Cada um pode dar. Todo mundo tem algo que pode ajudar. Até aquele que fala, eu não tenho nada. Como? Nós somos seres divinos. Nós somos seres herdeiros do Criador. Esse sentimento de eu não tenho nada, eu não posso nada, é próprio da consciência de culpa, da dificuldade de se perdoar, né? Então, amar a si mesmo é um desafio também. É um grande desafio, né, Gustavo? Muito grande, né? O maior de todos. É verdade. A gente compreende e entende essa amorosidade em nós, a gente consegue expressar ela em todos os aspectos. É verdade. Tem momentos que isso expande em nós, né? Nós estamos no trabalho no bem, a gente vai para a casa espírita e faz um trabalho, ou a gente ouve um evangelho que nos toca, ou às vezes a gente vai e ouve a música, e só a música já cumpre todo o seu papel em nós. E aquilo faz com que a gente se eleve e entre em comunhão com aqueles seres espirituais todos luminosos, que vem e o Cristo nos envolve, e a gente sente o nosso coração tão expandido que ele aquece. A luz em nós expande. Passou o amor, refletimos o amor divino, ainda que por minutos. Às vezes a gente consegue isso por horas. Né? Depende do tamanho do nosso esforço, da nossa disciplina mental, da nossa entrega. Mas se passou um pouquinho do amor divino, quer dizer que esse instrumento está pronto para deixar passar todo o amor divino. Quer dizer que nós estamos prontos para permitir que a luz divina passe, reflita e permaneça em nós. Obviamente que isso é um trabalho, um processo, né? Não há milagre. A gente toma uma pílula mágica e a gente já, né? Não é assim que acontece. A lei da natureza, da sementinha ao fruto, né? Na árvore frondosa. Então, o Cristo nos ensinou, né? Então, vamos olhar para nós com esse olhar de espíritos, espiritualizar a nossa vida. Se está me chegando esse desafio, como o Espírito Amigo fala no Evangelho, bem dizer a dor. Como é difícil para a gente bem dizer a dor, gente? Bem dizer a dor e bem dizer o instrumento pelo qual a dor chega até nós, porque ela nos liberta. Como que a gente vai fazer isso se nós não vivermos como espírito? Se a gente não olhar a vida com os olhos do espírito, entender as leis divinas, entender que Deus é soberanamente justo e bom, entender que eu atraio de acordo com os meus vetores aquilo que eu necessito para curar as minhas estruturas, porque Deus corrige amando. Que não é punição. Para a gente sair desse ciclo vicioso, né? Do olho por olho, dente por dente. Como a gente demora para sair desse olho por olho, dente por dente. O Cristo veio, nos ensinou o amor e a gente ainda está lá, simpatizando com olho por olho, dente por dente. Então, olhar para nós, para essas estruturas e viver como espírito. Aí eu consigo olhar o outro como espírito. E aí, quando ele tem algumas atitudes que eu falo, mas não, eu vou lembrar, ele é um espírito. Ele está dando o melhor que ele pode. Ele está dando aquilo que ele tem de construção. O que ele é capaz de dar. Eu não posso exigir dele mais. Quem sou eu para exigir dele mais? Eu estou exigindo o que eu acho que é bom. O que no meu entendimento vai ser bom, né? Mas ele está oferecendo aquilo que ele tem de construção. Mesma coisa que eu pedi para minha filha de 5 anos
para ela fazer as equações que nós aprendemos lá, né, na escola, que eu nem sei para que eu aprendi isso aí até hoje. Que eu nem aprendi também lá muito bem, não. Aquelas equações e tudo mais, eu não sei, né? Eu vou pedir para ela isso. Ela vai olhar para mim e falar, oi? Né? Não. Então, olhar o outro com os olhos do Espírito, isso facilita o processo do perdão. Isso facilita o processo do amar os vossos inimigos. Isso facilita o processo de ama você mesmo. Porque você é divino. Você tem as estruturas enfermiças? Tem, mas elas são passageiras. A tua essência é luz. Vamos tirando essas camadas e camadas. Deixa a vida lapidar esse diamante bruto que nós somos, né? Mas a gente, ó, que vem aquele instrumento de lapidação, eu não quero isso, não. A gente foge, né? Então, deixa os processos lapidatórios das leis divinas cumprindo em nós o que precisa ser feito. Vamos compreender o valor da dor para que nós não precisemos desses processos de repetição das provações, do gênero de provas. Passado esse gênero de provas, cumprido isso, nós conquistamos em nós virtudes que não mais necessitamos desse tipo de provas. Aí necessitaremos de outros, né? Mas aí vem outro planejamento e vamos ascendendo sempre, né? Ô, Michele, pegando aqui um gancho aqui no comentário do Paulo, ele disse que tem um ditado que diz que a justiça tarda, mas não falha. Na verdade é assim, a justiça verdadeira de Deus nunca falha. A justiça sempre acontece na hora certa e com a pessoa preparada. Pegando um pouquinho aí desse comentário, como é que a gente pode, né, compreender melhor essa ideia da justiça divina, não é? Sem aquela concepção nossa ainda muito material de que há um condenado, há um julgamento, há um condenado, porque a partir do momento que eu considero alguém meu inimigo, eu fiz um julgamento, né? Eu fui o juiz daquela pessoa, o condenei, não é mesmo? Sumariamente, sem qualquer, né, via de regra, né? Sem qualquer possibilidade da outra parte apresentar defesa, Não. né? Nem Nem recurso, nada. Já o condenei. Então, como que nós podemos ter esse olhar, essa compreensão acerca da justiça divina, sem essa ideia material nossa de julgamento, de condenação, né? E aí eu penso que talvez a gente caminha para não ter mais inimigos. Se eu não condeno. É verdade, né, Gustavo? Porque esse pensamento é porque está em nós ainda enraizado de muitas culturas, tradições, a religiosidade de milênios, o Deus punitivo, né, que foi imposto e que foi assim, um casamento, né, da mão com a luva, porque nós tínhamos em nós esse sentimento ainda endurecido de que errou, pagou, né? E Deus é justo. Até hoje a gente não fala, olha, Deus está vendo. Fala para a criança, Deus está vendo, Deus vai ficar triste, Deus vai castigar, cuidado. E a gente fala para o outro lá, ó, Deus é justo, hein? Justiça tarda, mas não falha. Justiça de quem? A nossa ou a de Deus? A justiça divina, como Emmanuel trouxe, corrige amando. Então, o que é essa justiça divina? É esse Deus punitivo que fica analisando as nossas ações para que possa nos lançar no inferno, que é eterno? Não. O Cristo veio e nos disse que não, Deus é Pai. Deus não é esse juiz, não. É severo que nós aprendemos até Jesus. De Jesus para frente, nós aprendemos que Deus é amor. E Kardec vem, né, nos mostrar nos atributos divinos, os atributos de Deus, como ele é soberanamente bom e justo. Então, Deus não corrige punindo os seus filhos. Vai ser castigado porque fez uma coisa errada.
Então, a mesma coisa você pegar uma criancinha de 1 ano e meio, olhar para ela e falar: você vai ficar de castigo porque você foi mexer aí onde não devia, e você tirou uma panela do lugar, ou você quebrou o meu tapauer preferido, agora você vai ficar de castigo. Quanto tempo? 15 anos de castigo, ou para o resto da vida. Cadê a justiça, né? Não, Cristo vem e nos diz: não, Deus é amor. Deus é Pai. E ele ainda pergunta: qual dentre vós, sendo maus como sois, se um filho pedir, tô com fome, e pedir pão, vocês vão dar pedra. Pedir peixe, vocês vão dar pedra. Ele fala: imagine nosso Pai, vosso Pai que está no céu. Então, se a gente precisa, se a gente pedir, o Pai solícito nos dá o que é bom para nós como espíritos, o que nós precisamos como espírito. Então, pensar em justiça divina é pensar na justiça, na lei de justiça, amor e caridade, né, que está na codificação. É a justiça que é feita com amor divino. A justiça que, quando nós amamos, cobrimos toda a multidão dos nossos erros. Se eu tirei o dedo do meu companheiro, eu não preciso vir para essa reencarnação sem o dedo, ou perder o dedo nessa reencarnação. Se eu ferir o olho, eu não preciso vir cega de um olho. Eu posso vir médico, eu posso vir oftalmo, né? Eu posso corrigir, eu posso ajudar, ou eu posso auxiliar quem tem problemas de visão, ou então ter condições financeiras para conseguir auxiliar pesquisa que ajude quem tem problemas, encontrar remédio, vacina, isso, aquilo. Então, olha o amor, como ele cobre a multidão dos pecados. Porque Deus corrige amando. E aí nós precisamos ter isso sempre em mente, né? Porque, olha, nós somos tão ainda no olho por olho, dente por dente, errou, tem que pagar, quem erra tem que sofrer. Isso não é lógico, isso não é pedagógico, isso não é divino, né? Deus corrige amando, coloca lá, ó, você não conseguiu se ajustar com o João? Então vamos fazer assim, nessa reencarnação, Maria e João, vocês vêm casal. Não deu certo. Então, Maria, você vai ser mãe de João. Aí já começa a melhorar, porque o amor maternal, né? Já começa a melhorar. Mas Joãozinho ainda tá muito preso nos sentimentos doentes. Então, João, agora você vem pai da Maria. E aí vai ajustando, se reajustando, e nós vamos aprendendo a amar. Porque é o amor que cobre a multidão dos pecados. E nós temos tanto esse pensamento arraigado que a gente muitas vezes educa filho assim, né? Ah, errou, vai para castigo. Errou, tem que ser humilhado. Errou. E isso não é pedagógico. Nós precisamos cuidar disso, né? Minha amiga, muito obrigado. Eu sei que você tem tarefa ainda essa noite. Queria saber se você quer fazer alguma consideração final. E eu quero agradecer muito, viu? Agradecer muito você, agradecer a todos que estão aqui, os amigos que estão aqui. Que nós possamos continuar seguindo a Jesus, vencer esse sentimento de culpa, de desvalia, desmerecimento, de não posso, não consigo, não dou conta. Para sim, é difícil, mas eu tenho estruturas divinas que eu preciso descobrir, desenvolver, e eu vou superar. Nós vamos superar, nós vamos vencer, nós vamos, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Então vamos amar. Amar e florescer onde Deus nos colocou. Vamos dar o melhor de nós. Porque não é para a gente ser perfeito agora, mas é para a gente dar o melhor de nós, na medida das nossas possibilidades, e nos aperfeiçoar sempre, hoje e sempre. Obrigada, meu querido, que Jesus abençoe muito vocês nesse trabalho lindo, que o Cristo os envolva em vibrações de muito amor, viu? Obrigado você, minha amiga, obrigado mesmo. Obrigado aos nossos amigos que participaram conosco. E para nós encerrarmos, um poeminha rápido de Cornélio Pires, que fala um pouquinho sobre esse tema, poeminha que chama Ódio e Vida, lá do livro Astronautas do Além. Então, Cornélio Pires, pelas mãos do Chico, nos diz: recebi o seu bilhete, meu caro Joaquim Lorena. Respondo, ódio é loucura, que nunca valeu a pena. Sei que você tem sofrido muita pedrada encoberta, mas não se vingue, perdoa, o tempo tudo conserta. Quem apanha aguenta feras, assim qual você me diz, mas quem ofende ou maltrata é muito mais infeliz. Para quantos nos imponham golpe, injustiça, pesar, injúria ou perseguição, a desforra é perdoar. Assim é porquanto a vida não faz princípios em vãos,
e a vida extingue as discórdias na lei da reencarnação. Vejo o problema de Amélia, por ódio arrasou com Benta, mas Benta nasceu de novo, é a filha que ela amamenta. Numa versão prolongada, Ninica matou Concheta, e eis que a vítima voltou, são agora avó e neta. Numa briga provocada, Cristino apagou Léo Gama. Léo, porém, tornou a terra, é o filho que ele mais ama. Prejudicavam-se em ódio, Rosendo e João João de Tuta. Morreram e renasceram dois irmãos gêmeos em luta. Lalau, em longa demanda, matou Quincas da Moenda. Quincas voltou, é o netinho, que vai herdar-lhe a fazenda. Por ódio ao genro ultrajano, caminha de mal em mal, sempre esgotado e nervoso, de hospital para hospital. Se você quer ser feliz, nunca se arrede do bem, auxiliando e servindo, não pense mal de ninguém. Perante a bênção da vida, perdão é saúde e fé. Ame e perdoe, caro amigo. Deus é amor, isso é que é. Que Jesus nos abençoe. Sim Uma boa seja. noite para todos. Boa Até. noite, muito lindo. Tchau, Nada. tchau, pessoal.